Jun é aluna nova na escola de Teruki e Toshio. Ela é muito bonita e as meninas comentam bastante sobre isso. Mais tarde, Teruki e Toshio encontram um cãozinho e tentam pensar em uma maneira de ajudá-lo. Jun, que ouve a conversa, se oferece para cuidar dele. As meninas ficam super contentes com a ajuda de Jun. Toshio percebe que há algo na boca de Jun e comenta com ela. Ela se desculpa e todas riem. Aos poucos, elas vão se tornando ainda mais amigas. No dia seguinte, Teruko percebe que a escola está cheia de teias de aranha, e Toshio grita que há uma aranha nas costas dela. A escola inteira foi tomada por aranhas, e Toshio demonstra desde o primeiro momento que não gosta delas. Mas Teruko as defende dizendo que aranhas são muito úteis. Importante observar que nesse quadro também há algo na boca de Teruko, assim como aconteceu com Jun. Jun aparece para demonstrar seu enorme afeto por aranhas e questiona se Teruko gosta também. Teruko diz que sim, e logo depois disso, Jun lança um olhar terrível para Toshio, deixando-a confusa. Uma das alunas começa a gritar dizendo que há uma aranha em seu uniforme. Ela o sacode até a aranha cair no chão. Logo após, ela pisa na aranha para matá-la, o que deixa Jun extremamente brava. Alguns dias depois, essa aluna parece morta, coberta por aranhas. Toshio, Teruki e Jun estão conversando sobre essa morte, quando Jun pede para elas mudarem de assunto. Toshio decide falar sobre a popularidade de Jun com os garotos. Ela questiona se Jun tem um namorado. Jun responde que não gosta de ninguém e que elas são muito novas para falar disso, mas Toshio defende que o amor é incrível. Então Jun pergunta se ela gosta de alguém, e Toshio fica extremamente envergonhada quando Teruko revela que ela gosta do professor de história, o Tanaka. Então o Tanaka aparece interrompendo as meninas e dizendo que elas precisam ir para casa. Taeko e Toshio saem constrangidos. Já Jun ri com o professor do comportamento das amigas e depois dá um olhar suspeito para ele. Depois disso, Tanaka e Jun ficam bem próximos, chamando a atenção de Teruko. Toshio fica muito frustrada com isso e chama Teruko para comer, mas Teruko não pode ir pois tem clube de biologia. Enquanto caminha para a sala do clube, Teruko ouve Jun e Tanaka conversando. Ela os espia e acaba vendo um beijo. No clube de ciências, Teruko é retirada de seus pensamentos por sua professora que sugere que seu projeto de ciência seja sobre aranhas. Teruko demonstra desconforto, alegando que gostaria de fazer o trabalho sobre algo mais fofo. No dia seguinte, Jun falta a aula e as alunas brincam perguntando ao professor se ele está sentindo falta dela. Mas antes que o professor possa responder, ele começa a se sentir muito mal. Aranhas começam a sair pela sua boca, depois pelos seus olhos até o ponto de matá-lo. Toshio fica mal com o que vê e grita. Teruko vai falar com ela e descobre que no dia anterior ela foi falar com Jun em sua casa. Toshio reclama que Jun sabia que ela gostava de Tanaka, mas Jun zomba dela. Aranhas começam a caminhar pelo rosto de Toshio, e ela acaba tendo o mesmo fim que Tanaka. Teruko vai até a casa de Jun para descobrir o que ela fez, mas Jun a recebe com muito afeto. Diz que irá explicar tudo e que Teruko entenderá. Jun conta que tem uma coleção de aranhas e que uma espécie chamada de rubis da sela estão em extinção. Essas são as aranhas que estão por toda a escola. Essas aranhas só existem na América do Sul, e nessa região elas são chamadas de devoradoras de homens, já que essas aranhas são parasitas que procriam no corpo humano. Jun conta que bebeu uma poção que impede das aranhas procriarem nela, então elas as carregam em sua boca para que ela possa passar para outras pessoas. Jun diz que Taeko também ama animais, então ela irá servir muito bem como ajudante. Taeko ri e depois diz que entende perfeitamente. Ela também acha animais incríveis, mas odeia aranhas. Ela gosta mais de cobras. Ela diz que tem várias em casa, incluindo uma rara em vários países. E assim como as aranhas, essas cobras também estão em extinção e também só conseguem procriar dentro do corpo humano, e apenas no corpo de jovens meninas. Jun grita que odeia cobras, e essas vão para cima dela. Mas Taeko explica que como amiga amante de animais, Jun entende. Jun é usada para a procriação de cobras, e Taeko termina dizendo que o mundo está cheio de garotas bonitas como ela. Esse é mais um conto da coletânea Shihone no Shonikusai. Eu sou a Mizu e eu volto na terça, só que agora é na quarta.